Olá, chuchus, tudo bem? Então é o seguinte, nessa aula é uma aula de revisão, lá de exercícios, né? E você tem lá um material para imprimir. Espero que você já tenha feito isso com antecedência. Se não, também não tem drama, só você vai ter que trabalhar um pouquinho mais copiando o exercício. Então, se não deu para imprimir, não tem problema, vai trabalhar da mesma forma. Essa aula, então, a gente vai fazer uma projeção e da projeção a gente vem para o quadro, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar com a classificação classificação periódica dos elementos, exercício de revisão, então. Antes de eu falar dos exercícios de revisão, aquela aula passada, eu quero dar uma passada rápida com vocês, pessoal. Então, lá, lembra que a tabela periódica, ela tem 18 colunas, que são os grupos, e 7 linhas horizontais, que são os períodos, correto? Quem está na mesma linha vertical tem propriedades químicas semelhantes, porque tem o mesmo número de elétrons na última camada, ok? Quem está na mesma linha horizontal tem o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, por exemplo, quem está no quinto período, não importa onde ele esteja, vai ter 5 camadas, ok? Bom, outra coisa que eu quero lembrar com vocês, pessoal, que a maior parte dos elementos da tabela periódica são os metais. Aqui você tem os ametais, na sua apostila tem os semimetais, mas lembre, pessoal, que a atualização já desaparece. Então, você tem uma divisão aqui dos semimetais para metais e ametais. E lá na coluna em verde são os gases nobres. Outra coisa que eu quero lembrar com vocês, pessoal, família, grupo 1, antigo 1A, coloquei aqui em cinzinha bem clarinho, porque essa aqui é oficial, é da IUPAC, aquele organismo internacional que regulamenta a química pura e aplicada. Aqui coloquei lá a nomenclatura mais antiga, para você saber que ela existe, né, se eventualmente você encontrar algum exercício. Então, os metais alcalinos terrosos, aqui na sequência lá, pessoal, a gente vai ver no exercício 3, item A, metais alcalinos terrosos, é o grupo 2. Aí, pessoal, grupo 3, centro de tabela, grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18, nomes especiais, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Quero que você lembre também que as famílias A, ou as laterais da tabela, são os elementos representativos, centro de tabela são os elementos de transição. Aquelas duas linhas dos actinoides lantanoides e actinoides, que eu não coloquei aqui, são os elementos de transição interna, porque eles entram nesse espacinho aqui. Tudo bem, pessoal? Outra coisa que eu quero que você lembre da aula passada, para a gente dar continuidade, então, aos exercícios, dar início aos exercícios, na verdade, terminou lá em S, grupo 1 e 2, P começa no 13, vai até o 18, começa no 13 ao P1, respectivamente. E aqui, pessoal, começa no 3, D1, respectivamente. Lantanoides e actinoides termina em 4F e 5F. Ok? Revisou? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro exercício, ele pede para você trabalhar usando a tabela periódica como fonte. Então, pegue a tua tabela periódica e trabalhe aí com a informação. Ele dá, então, 2 elementos genéricos, X e Y, e ele pede para você determinar número de prótons, nêutrons e elétrons. Deixei aqui pronto para você poder analisar aqui comigo, pessoal. A gente já viu isso, é revisão. Me interessa mais o exercício 2 e 3 dessa listagem. Então, lá, número atômico e número de massa, número atômico aqui em amarelo, número de massa aqui em azul. Número de prótons, nêutrons e elétrons, só para você revisar. Como ele é um átomo neutro, não tem carga positiva nem negativa, olha lá, o número de prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons, porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Tá, beleza? Agora, pessoal, para o número de nêutrons, eu diminuo 190 menos 76. Dá o 114, o número de nêutrons. Tá belezinha até aqui? Ok. Pergunta, qual é o grupo e o período que pertence esse elemento? Pessoal, por que esse exercício é importante? Lembra que eu falei para vocês que quem determina o elemento químico é o número atômico? Pois é. Então, o número atômico 76, usando a sua tabela, você vai chegar aqui na posição deste elemento de número atômico 76. Então, o número atômico determina o elemento químico. Tá tudo bem?
Qual que é o nome desse elemento? Se você olhar na sua tabela, então é o ósmio e é representado por OS. Ok? O que ele é, pessoal? Um elemento natural ou artificial. Lembra que para saber se o elemento é natural ou artificial, eu levo em consideração o urânio 92. Se o ósmio tem número atômico 76, ele está antes do urânio. Portanto, é um elemento natural. Certo? Ele é um metal, não metal, semimetal ou gás nobre. Estou tirando já o semimetal aqui da nossa listagem, porque a atualização, como eu falei, já não consta o semimetal. Então lá, pessoal, como o ósmio está aqui, ele está fazendo parte dessa grande lateral, grande parte azul da tua tabela periódica, que são os metais. Portanto, ele é um metal. Tudo bem? Quero saber se é o elemento representativo, transição ou transição interna. O que eu sei, pessoal? Que as laterais da tabela periódica são os elementos representativos. Centro de tabela são os elementos de transição. E as duas linhas lá de baixo, os lantanoides e actinoides, são de transição interna. Logo, como ele está aqui no centro de tabela, ele é um elemento de transição. Beleza? E aqui, pessoal, com base na posição do elemento na tabela periódica e sem fazer distribuição eletrônica, porque fazendo a distribuição, a gente vai fazendo o exercício 2, aqui é só consultando mesmo, sem fazer a distribuição eletrônica desse elemento, apresenta subnível mais energético terminado em quê? Olhe lá, pessoal, olhe para mim. Terminou em quê? Se ele está neste grupo, no grupo 7, ele terminou em D6. Lembre que as laterais terminam na última camada. Centro de tabela, penúltima camada. E as duas séries lá de baixo, na antepenúltima camada. Então, o ósmio, como ele está aqui, ele termina em D6 da penúltima camada. Tranquilo? Revisou? Item B, pessoal. Então, lá, representado genericamente por Y, número atômico 73, massa 127. Lembre que o número atômico posiciona o elemento. Tá aqui, então, número atômico 53, olhe na sua tabela. Não esqueça que o número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. Ok? Bom, qual é o grupo e período que pertence ao elemento? Então, como ele está aqui, olha lá, ele está no grupo 17, no quinto período. Tudo bem? Então, grupo 17, no quinto período. Bem, qual que é o símbolo e o nome desse elemento? Então, o nome desse elemento é iodo e o símbolo I. Quem queria comentar com vocês também, pessoal? Lembre que o símbolo do elemento, a primeira letra é sempre maiúscula. Quando houver uma segunda letra, ela deverá ser minúscula, ok? Quando só tem uma letra, é claro que ela é maiúscula. Tudo bem? Bom, quero saber se é um elemento natural ou artificial. Novamente, o nosso elemento de referência é urânio. Número atômico menor que urânio é natural. Número atômico maior que urânio é artificial. Não esqueça daqueles 4, né? Aquelas 4 exceções, que é o tecnésio, o promécio, o frâncio e o astato, que apesar de ter número atômico menor do que do urânio, eles são artificiais. Por isso são artificiais cisurânicos. Como o iodo tem número atômico menor do que 92, ele é um elemento natural. Tranquilo? É um metal, não metal, um semimetal, um gás nobre. Olá, pessoal. Em amarelinho, ele é um não metal. É um elemento representativo, transição interna. Opa, ficou um xizinho aqui, né, pessoal? Representativo. Então, lá, laterais da tabela periódica. Com base na sua posição na tabela periódica e sem realizar a distribuição desse elemento, apresenta o subnível mais energético terminado em quê? Olá, tá do lado direito, bloco P da tabela. P1, P2, P3, P4, P5. Então, ele termina no P5. Lembre que as laterais sempre da última camada. Tá tudo bem, pessoal? Só faço o ajuste. Aqui ficou o xizinho ainda, esqueci de apagar. Então, lá, tira. Tá tudo bem, pessoal? Então, agora, a gente vai lá para o exercício 2, para o quadro, então. Ele pede nesse exercício 2 para você determinar o grupo e o período e a configuração geral da família desses elementos. Bom, então vamos lá, pessoal. Na aula passada, então, de distribuição, de determinação de família e período, o que a gente tinha visto, então?
que a gente consegue determinar a família e o período do elemento a partir de como termina a sua distribuição eletrônica. Vimos agora há pouco que você tinha lá os grupos S, P, D e o F aqui embaixo dos lantanoides e actinoides. Tudo bem? Então, se terminar em S, está do lado esquerdo, se terminar em P, lado direito, D, centro de tabela e F lá embaixo, lantanoides e actinoides. O que você não pode esquecer, pessoal? Que quando você determina esses grupos, lembre que aqui é o grupo 1, aqui é o grupo 2, certo? Aqui começa o grupo 3, tudo bem? E aqui, pessoal, começa o grupo 13, para facilitar a tua vida na hora da gente comparar o número de elétrons com os grupos. Tudo bem, então? Vamos lá. Eu já deixei pronta a distribuição, que essas alturas do campeonato você tem que estar dominando já. Se você não sabe fazer distribuição, volte lá nas aulas anteriores, trabalhe com distribuição, porque ela vai te acompanhar até o final do semestre. Então, tem que saber distribuir os elétrons. Então, a gente vai distribuir 84 elétrons. Então, ficou 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6, 5 S2, 4 D10, 5 P6, 6 S2, 4 F14, 5 D10. E para me dar os 84 elétrons, eu vou colocar 6 P4. Tudo bem? Ok. Então, veja lá, pessoal. O que terminou a tua distribuição? Ah, antes, não esqueça, só para revisar, que o número que está à frente em amarelo corresponde à camada, certo? Subnível e azul, número de elétrons, ok? Então, vamos lá, pessoal. Terminou em que tua distribuição? Em 6P4, especificamente P4. P4, pessoal, olhe lá, lado direito da minha tabela periódica, correto? Tenho 4 elétrons, ok? Então lá, grupo 13. 13, 14, 15, 16. Então, é o grupo 16 da tabela periódica. De novo, pessoal, P4, 1, 2, 3, 4. Grupo 13, 13, 14, 15, 16. Tudo bem? Então, grupo 16. Que período do grupo 16? Período é sempre o número de camadas. Quantas camadas tem esse meu átomo? Olá, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6. Ora, se ele tem 6 camadas, ele está no 6º período da sua tabela periódica. Tudo bem? Revisou aqui? Configuração geral. Essa aqui é um pouquinho mais de atenção, pessoal. Configuração geral de família é como termina a família do elemento. Então, veja só. Terminou em quê? Em 6P4. Tudo bem? A sexta é a última camada, não é? Então, lá, número quântico principal que se refere à camada, NP4. Só que na camada 6 também tem o 6S2. Então, eu deixo aqui indicado, NS2, NP4. Então, lá, como termina a família? P4. Da última camada, NP4. Só que na última camada eu tenho também o 6S2. Então, lá, NS2. Na última camada eu tenho o S2 e o P4. Ok? Tranquilo? Bom, vamos aqui para o próximo, então. Do cobalto 2759, vou distribuir 27 elétrons. Lembra que os elétrons estão aqui na parte de cima. Então, lá, 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 27, portanto, termina em 7. Tudo bem? Olá, pessoal. Terminou em D7. Pessoal, D é centro de tabela, ok? Então, lá, centro de tabela. D7, 7 elétrons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é o grupo 9 da minha tabela periódica. Me acompanhou? De novo, importante. 7 elétrons, subnível D. 7 elétrons, centro de tabela. O centro de tabela começa no grupo 3.
Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o grupo 9 da minha tabela periódica. Tudo bem? Período, pessoal. Período é sempre o número de camadas. Cuidado triplicado, pessoal, quando a gente tem lá subnível D. Por quê? Porque quando você tem S e P, eles sempre terminam na última camada. Subnível S e subnível P na última. Já o subnível D, pessoal, ele termina na penúltima camada. Lembra que a gente tinha visto isso? Se a última a gente representa por N, a penúltima a gente representa por N menos 1. Tudo bem? Se eu for falar das duas séries lantanoides e quitinoides, eles terminam na antepenúltima camada, portanto, N menos 2. Ok? Então, vamos lá, pessoal, volta. Então, terminou subnível D, 7. Que período que você tem aqui, pessoal? Sempre o número de camadas. Camada 1. Olha lá. Camada 2. Camada 3. Camada 4. A última camada é a camada 4. Portanto, quarto período. Tudo bem? Lembra quando eu falei para vocês ali do subnível terminar na penúltima camada? Pois é, olha só. A última camada é a camada 4, mas ele termina na camada 3, na penúltima. Última, penúltima. Se 4 é representado por N, a penúltima, N menos 1. 4 menos 1 me dá 3. Ok? Ok. Configuração geral. Então lá, pessoal, vamos para a minha configuração geral. Terminou em quê? D7. Concorda comigo? D7 do quê? Da penúltima camada. Se a última é N, a penúltima é N menos 1. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então lá, determinei a família e período, configuração geral, a partir da distribuição eletrônica. Tranquilinho? Bem, vamos para o último exercício, então, da tua folhinha, pessoal, de revisão. Nesse exercício, ele pede para você determinar o número atômico do elemento que se encontra no sexto período e é um metal alcalino terroso. Ora, como é que eu posso determinar, se eu sei a posição do elemento, como é que eu determino o número atômico dele? Caminho contrário. Ele está me dando indicação, pessoal, da onde está o meu elemento. Olhe para cá. Aqui eu tinha o número atômico, determinei a posição. Agora eu estou determinando a posição e quero saber o número atômico. Então, a partir da posição, eu acho o subnível mais energético. E aí faço a distribuição até ele. Como que funciona? Não entendi. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho um metal alcalino terroso. Se ele é alcalino terroso, ele está no grupo 2 da tua tabela. Tá tudo bem? Se está no grupo 2, ele está aqui, ó. Ele termina em S2. Sim? Então, ele vai terminar em S2. Que período que ele está? Ele está no sexto período. Então, vai terminar em 6S2. Sim? Já vamos fazer a distribuição, pessoal, até o 6S2. Olhe para o item B, pessoal. Ele está dizendo que está no terceiro período do grupo 15 da minha tabela periódica. Ok. Então, lá. Vou montar aqui o esqueminha. Grupo 15. Então, lá. Grupo 1 e 2. Começa aqui no 3. Tá certinho? Aí, aqui começa no grupo 13. Lembra disso? Então, lá. Grupo 13. 14 e 15. Então, P1, P2, P3. Lá, 13, 14, 15. P1, P2, P3. Correto? Então, ele termina em P3. Terceiro período, ou seja, 3P3. Sexto período, 6. Terceiro período, 3P3. Tudo bem? Vou fazer a distribuição até 3P3. Ok? E aqui na letra C, ele está dizendo que está no quinto período, grupo 4. Opa, agora eu tenho que tomar cuidado. Por quê, pessoal?
4 é centro de tabela. E o centro de tabela é o subnível D. Aqui começa no grupo 3. Tudo bem? Então, lá, grupo 4, D1, D2. Então, termina em D2. Sim ou não? De novo, grupo 4. Aqui é o grupo 3, começa em D1. Como é grupo 4, D1, D2. Vai terminar em D2, beleza? Quinto período. Só que aqui, lembra que ele termina na penúltima camada. Então, se é o quinto período, penúltimo é 4. Então, ele vai até 4D2. Sim ou não, pessoal? Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? Distribuição eletrônica. Então, distribuição pronta. Tcharam! Olha lá, pessoal. Prontinho, então. Distribuição pronta. Mágico o negócio, né? Muito louco. Então, olha lá. O que a gente tem, pessoal? Fiz a distribuição até o 6s2 e agora eu vou para o fechamento. Vou somar o número de elétrons. Então, lá fiz o caminho contrário. 2 mais 2, 4, 10. 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 50, 56. Então, o número atômico do meu elemento é 56. Então, a partir da posição dele, eu sei como termina a distribuição, ok? Bom, vá lá para o próximo, então, que a gente tinha montado. Então, lá, grupo 15, terminou lá em P3, terceiro período. Fiz a distribuição, você fez aí, terminou em 3P3. Somando os elétrons, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 15. Portanto, o número atômico deste elemento é 15. Sossegadinho? E por último, pessoal, o último exercíciozinho da sua folha. 2 mais 2, 4 mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 40. Número atômico desse elemento, 40. Só não esqueça, subnível D termina sempre na penúltima camada, ok? Bom, adivinha? Tarefa. Página 15 até a página 17, a tua primeira tarefinha desta leva aqui da tabela periódica. Ok, pessoal?